Irmãos, voltei. Eu tô empolgado hoje. Eu tô num lugar que a internet tá pegando bem. Então vamos lá aproveitar. Porque o problema é a internet não pega bem, às vezes em todos os lugares. E aí a gente fica um pouco dependente de gravar, de fazer um ao vivo. Então às vezes eu só gravo e depois eu tô postando quando eu estiver em casa no Wi-Fi. Mas eu quero falar um pouco mais da palavra de Deus. Hoje eu estou empolgado demais, graças a Deus. Agora eu quero falar da palavra. Agora andei um pouco mais na Bíblia. Estou mais para frente na Bíblia. Agora eu estou no livro de Lucas. Livro de Lucas. O livro de Lucas, no capítulo 19. O mais interessante que eu estava olhando aqui no celular. E numa igreja, os irmãos, vai ter uma campanha. Isso falando nessa campanha a vitória de Zaqueu, a vida de Zaqueu. Eu fui dar uma pesquisada. Que benção, que palavra. História de Zaqueu. A história de Zaqueu é a minha, é a sua história, é a nossa história. Zaqueu é a nossa história. Eu vou ler os versículos no livro de Lucas, capítulo 19. Alguns versículos que vai contar um pouco da história de Zaqueu. É uma história em poucos versículos, mas é um ensinamento de vida para cada um de nós. Para que a gente venha aprender uma coisa na nossa vida: não desistir, não enfraquecer, ser cada vez mais forte com tudo na nossa vida. Então nós precisamos do quê? Simplesmente uma coisa: confiar em Deus e acreditar em Deus. Por que a maioria dos meus vídeos fala em confiar e acreditar em Deus? Porque Deus, na nossa vida, para que a gente alcance os nossos objetivos, é confiar, é crer em Deus, para que a gente venha conhecer e ter as nossas vitórias. Se nós não confiarmos em Deus, não ter plena confiança, nós não alcançaremos nada. Mas no livro de Lucas, falando de Zaqueu, você vai ver que um homem, que ele tinha tudo para não receber nada de Deus. Mas você vai ver que ele recebeu a bênção de Deus. Você vai ver que esse homem, ele teve, como se diz, ele teve força para passar por cima de todas as coisas. Ele falou assim: eu quero Deus. Eu quero ver esse homem, eu quero a presença de Deus, eu quero Deus. Não importa o que eu vou ter que perder de meus bens, meus financeiros, as coisas que eu tenho, mas eu quero Deus. E ele diz que na primeira tentativa de Zaqueu, ele olhou no meio da multidão, que aonde Jesus estava, era multidão de pessoas, eram várias pessoas atrás de Jesus. Diz que ele não conseguiu, que ele era um homem baixinho, pequenininho, ele não conseguiu. Ele queria, mas ele não conseguiu. Ele tem estratégia. Ele teve uma estratégia de, na verdade, subiu numa árvore. Subiu numa árvore e ficou lá em cima para poder ver Jesus. Ele queria ver, porque Jesus é Deus. Então ele queria ver Deus. A curiosidade do homem, o desejo de ver. Ele teve assim, você pode ver que as pessoas que procuraram Deus, que alcançaram a bênção através de Jesus, foram pessoas que procuraram, foram pessoas que correram atrás. A mulher do fluxo de sangue fala que ela entrou no meio da multidão, ela falou assim: se eu tocar naquele homem, eu saí dali sã. Eu creio que eu vou ser salvo, eu creio que eu vou ser curada, porque eu vou tocar nele. Ela invadiu o meio da multidão. Zaqueu também conta essa história. Uma coisa interessante na história de Zaqueu, são poucos versículos, mas são os versículos muito interessantes. Eu vou ler. Que diz assim no capítulo 19 do livro de Lucas: quando Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade, um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança de imposto dos romanos, procurava ver quem era Jesus. Porém ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso ele correu em frente e subiu em um pé de sícromo
ao lado da estrada para ver Jesus passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou os olhos para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso de hospedar em sua casa. Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para casa com grande alegria. Mas o povo viu isso e começou a se queixar. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres, e se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eita, palavra interessante. A palavra diz que Jesus falou que veio buscar o que se tinha perdido. Quantas ovelhas estão perdidas? Quantos sangue de Deus estão perdidos? Quantas moradia do Pai estão perdidas? Mas Jesus veio buscar. Porque a palavra nos fala, você também é um dos filhos de Abraão. Então era descendência do céu. Era um dos prometidos. E saiba, se você é um dos prometidos de Deus, da escolha de Deus, saiba de uma coisa, que hoje pode ser o teu dia, mas simplesmente faz uma coisa, seja como Zaqueu, corra atrás da tua bênção, vá em busca do Deus amado, fala assim: eu quero Deus, eu preciso de Deus, vá em busca. Não desanima, não tem medo dos obstáculos. Corre atrás de Deus. Quer alcançar vitória na tua vida? Vai atrás de Deus. Quer alcançar bênçãos na tua vida? Vai atrás de Deus. Quer ser salvo? Vai atrás de Deus. Você percebe que Jesus, a trajetória, ele vinha de muito longe. E Zaqueu, certeza que Zaqueu não andou muito longe da sua casa. Zaqueu deu alguns passos e foi até subir na árvore para ver Jesus. Mas ele não imaginava que Jesus já estava vindo de encontro com Zaqueu. Jesus já sabia que Zaqueu ia estar ali. Jesus já sabia a maneira que Zaqueu ia se aproximar dele. Então é o seguinte, precisa dar-se um passo para que Deus dê 10, 50, 100 passos até você. Para que Deus venha salvar a tua casa, você precisa de uma coisa. Dá um passinho até Deus. Você vai ver que Zaqueu era um homem que, na verdade, para aquela população, ele era um homem mau, que ele cobrava impostos. Certeza que ele era xingado, ele só não era chicoteado porque ele era um homem muito poderoso, mas as pessoas tinham raiva de Zaqueu. E você pode perceber que Zaqueu falou assim, ele sabia do seu erro, ele sabia que ele fazia o mal às pessoas. Falou: Senhor, eu fiz muito mal. Mas se eu cobrei imposto demais, a partir de hoje eu vou devolver. Eu não quero mais isso, eu quero a minha salvação, de mim e minha casa. Você percebe que Zaqueu jogou tudo para cima quando ele viu Jesus, quando ele soube da história de Jesus, no coração daquele homem. Porque se ele é descendente de Abraão, quem era Abraão? Abraão era um homem que conversava praticamente com Deus. Abraão teve, como se diz, Abraão teve uma aproximação com o Pai muito grande. Ele era descendente de Abraão. Também era um dos filhos de Abraão. Então, era um dos escolhidos de Deus. Ele seguiu outros caminhos. Tudo bem, às vezes a gente segue outros caminhos na nossa vida. Nós erramos, pecamos, fazemos coisas muito erradas. Mas se nós somos filhos de Deus, chega uma hora que nós temos que dar um passo para Deus. E Deus vem e fala assim: você é filho de Abraão. Volta para o teu leito. Abandona o erro que você fez. Abandona tudo que você fez. E volta a ser quem você era. Que você não tenha um coração mau.
Às vezes as pessoas vão achar que você é uma pessoa de má coração, de mau pensamento, uma pessoa que deseja o mal dos outros. Muitas vezes você é julgado. Mas são fases da tua vida quando você não está na presença do Pai, quando você não está dando lugar a Deus. O inimigo, ele começa a usar a tua vida para você fazer o mal, para você julgar as pessoas. Mas saiba de uma coisa, que o teu coração, quando ele estiver puro, você não é uma pessoa má. Você é uma descendência de Deus. E aquele que é descendência de Deus é uma pessoa de bom coração, é uma pessoa de boa ação, tem ação belíssima. É pessoas que ajudam o próximo. Acontece isso com muitas das pessoas. A transformação na vida da gente só acontece quando a gente encontra Jesus. Quando a gente tem um encontro com Deus, você percebe que pessoas contam, nossa, mas fulano era uma pessoa antigamente muito difícil de lidar. Uma pessoa que não tinha maneira para... Agora, depois que virou crente, depois que conheceu Jesus, nossa, como mudou, como ficou diferente. Você sabe quando é que isso acontece? Quando nós temos um encontro com Deus. Não é que você mudou de religião, não. É quando você tem um encontro com Deus. O homem tem um encontro com Deus, ele se transforma. Pode ser quem ele seja. Mas saiba, para você ter um encontro com Deus, você precisa ser que nem duas pessoas que eu vou citar na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue que correu atrás de qualquer maneira de Jesus. E Zaqueu, que fez o que pôde para ir atrás de Jesus. A primeira tentativa de Zaqueu, pelo jeito você pode ver que não deu em nada, porque ele não conseguia ver Jesus, porque ele era muito baixinho. Ele não conseguia, ele tentou, mas ele também não desistiu. Ele teve uma astuta, ele teve assim uma maneira, ele criou, mano, falou assim, eu vou fazer diferente, eu vou subir na árvore e vou gritar esse homem, porque da árvore de cima não tem outra maneira dele não me ver. De baixo eu não consegui, mas de cima ele vai me ver. Saiba, você tem que ter um encontro com Jesus. Jesus precisa te ver. Jesus precisa ver aonde você está. Mas para Jesus te ver, só precisa de uma coisa. Você também querer ver Jesus. Porque se Zaqueu não quisesse ver Jesus, infelizmente tinha ficado no meio da multidão e ele tinha desistido. Não desista. Não seja um desistente, seja uma pessoa persistente. E persista na presença de Deus. Persista cada vez mais para crer e ver esse Deus que nós somos. Porque Deus é muito bom na nossa vida. Deus é maravilhoso. Deus faz coisas maravilhosas. Deus fez coisas maravilhosas na presença de Zaqueu. Você percebe que quando ele teve um encontro com Jesus, que ele levou Jesus para sua casa, ele já, como se diz, ele já corrigindo os seus pecados. Senhor, eu pequei, eu errei, eu cobrei muito imposto. Eu já vou mudar tudo, Senhor. Eu já vou fazer tudo diferente. Vou mudar toda a história. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos pessoas persistentes para se encontrar com Ele. Que nós venhamos ter desejo de encontrar com Jesus. Que nós venhamos querer encontrar Jesus. Querer encontrar Jesus um dia. Que na tua vida vai acontecer como aconteceu na vida de Zaqueu. Eu creio que depois que Jesus saiu da casa de Zaqueu, Zaqueu foi um novo homem, restaurado. Certeza que ali ficou uma casa restaurada. Deus está querendo restaurar casas. Deus está querendo restaurar pessoas. Está querendo. Você quer ser restaurado pelo Pai? Vai ao encontro de Deus. Vai ao encontro de Deus, que Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Nesse final desse vídeo eu quero falar das irmãs da igreja de Tarumã. Que a campanha que você está fazendo vai ser uma bênção, em nome de Jesus. E pessoas vão ter encontro com Deus. Pessoas vão até aí para se encontrar com Deus. Vão ter aquele encontro com Jesus. Vão fazer como Zaqueu fez. O segredo da vitória de Zaqueu, o segredo da bênção de Zaqueu, foi ir ao encontro de Deus. Foi procurar encontrar a Deus. Se você está passando por um problema na tua vida, a coisa não está fácil,
vai de encontro com Deus. Não tem nada melhor na tua vida que vai te restaurar, te corrigir. Simplesmente faz uma coisa: vai de encontro com Deus. Que a presença do nosso Deus seja forte na vida de cada um e que nós venhamos ganhar vitória cada dia. Que nós venhamos crescer e cada dia se aproximar mais de Deus. Porque com Deus é vitória, vitória e vitória. Temos luta, mas não temos derrota. Que a presença de Deus seja fortificada no nome de Jesus na vida de cada um, para sempre. Para sempre. E que fique sob toda glória e adoração. Que todos recebam a bênção e a paz do Senhor. Não só hoje, mas todos os dias e todos os momentos. Que nós recebemos de Ti, meu Pai, a proteção e a divina paz e a bênção sagrada. Que todos fiquem com a paz do Senhor Jesus. E que Deus nos abençoe. Amém.